os requisitos ou elementos do ato administrativo. Acompanhe aí na sua tela, pelo material do professor Carlos Barbosa, né? Esse material que eu disponibilizei para vocês. Repare que ele coloca aqui na apostila dele requisitos ou elementos do ato. Olha só, eu quero que vocês façam uma coisa para poder facilitar que vocês gravem a sigla, né? Da mesma forma que os atributos do ato administrativo, a gente gravou a sigla PAT, agora em requisitos ou elementos do ato administrativo, eu quero que você coloque de forma invertida aí do que o professor Carlos Barbosa colocou. Por quê? Esse material é o material dele, né? Que eu não posso alterar porque não é o material meu. Mas para você gravar, fica melhor que você coloque da seguinte ordem. Primeiro, sujeito competente ou competência. Então, primeiro você coloca competência, depois você coloca finalidade, depois você coloca forma, depois motivo, depois objeto ou conteúdo. Então, você só vai inverter a ordem para você gravar a sigla. Então, a finalidade você coloca primeiro e depois a forma. Então, para ficar a seguinte sigla para você gravar fácil: com, fi, for, mob. Com de competência, fi de finalidade, for de forma, mo de motivo e ob de objeto. Com, fi, for, mob. E aí você não vai esquecer mais que os requisitos ou elementos de validade do ato administrativo são competência, finalidade, forma, motivo e objeto, formando a sigla com, fi, for, mob. Tudo bem? É um recurso mnemônico que a gente utiliza para facilitar você não misturar o que é atributo com o que é elemento ou requisito. Os elementos, os requisitos do ato administrativo que nós vamos estudar agora, são os elementos, gente, de validade. A gente não está falando em existência, a gente está falando em validade. Isso significa que, se faltar qualquer um desses elementos, o ato praticado, ele é inválido, certo? Então, por isso, são requisitos ou elementos de validade do ato. Eles vão estar válidos em relação a quem? Eles vão estar válidos em relação ao ordenamento jurídico, né? Por isso, requisitos de validade, tá? Eles são 5 e a gente vai estudar o primeiro deles agora, que é a competência. Sujeito competente. Olha só, o que é competência? É uma atribuição, gente, que é dada à lei para a prática do ato a determinado agente. Então, a lei, ela dá atribuição a alguém, a um sujeito, para que ele pratique determinado ato administrativo, tá? Isso é competência. É um poder, então, decorrente da lei, tá? Conferida a um agente administrativo para o desempenho regular de suas atribuições. Só a lei, gente, pode determinar a competência dos agentes, né, na exata medida necessária para alcançar os fins desejados. Quais são esses fins desejados, né, pela lei? Finalidade pública, o interesse público. E por isso a gente diz que esse elemento ele é sempre vinculado. Ele amarra, ele vincula, ele obriga a autoridade que tem competência, que foi dada pela lei, ela fica obrigada ao que está descrito na lei. Então, se a lei disser que só quem pode expedir decreto é o chefe do legislativo, do executivo, desculpa, então só quem pode expedir um decreto é ou o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito, tá? Então, se a lei fala que só eles podem. Quando a Constituição diz lá, compete exclusivamente ao presidente da República, compete, de competência privativa da União. Toda vez que a competência está disposta, ou ela vai estar na Constituição, ou ela vai estar em alguma lei infraconstitucional. Então, é a lei, é a norma que vai dizer de quem é a competência para a prática de determinado ato, certo? Então, por isso que a gente diz que esse elemento ele é sempre vinculado. Vinculado a quem? Ao que a lei disser. A quem a lei disser que é competente. É quem vai poder praticar o ato. Vinculado à lei.
Para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele enumera aqui as principais características desse elemento. Tá? Quais são as principais características, então, da competência? Primeiro, ele é irrenunciável. Então, o agente público, a autoridade administrativa que a lei deu a competência, ela não pode abrir mão dela. O exercício ele é obrigatório para os órgãos e para os agentes públicos, né? Então, se existe lá uma obrigatoriedade que o auditor fiscal da Receita Federal é quem vai autuar, né, e multar aquelas pessoas, aquelas mercadorias que chegarem, né, ou através de descaminho ou contrabando, né, e reter aquelas mercadorias, por exemplo, no porto ou no aeroporto. Se ele é que tem que verificar se foi pago o imposto de importação, não foi? A lei diz que quem tem autoridade, quem tem competência, quem tem atribuição é o auditor, só ele poderá fazê-lo. Ou não, a gente vai ver que existem umas situações em que, dependendo do ato, ele pode ser delegado a outra pessoa. E é aí que a gente entra na segunda característica da competência. Ela é, em regra, intransferível. Tá? Mas como no direito quase tudo tem exceção, né? A exceção é que é permitido que alguns atos administrativos haja a delegação deles, eles sejam transferidos provisoriamente, temporariamente, a sua execução para outra pessoa, para outro agente público ou outro órgão. Então, é possível, por exemplo, que um auditor fiscal da Receita Federal, ele delegue a outro, tá certo? A outro auditor, a função de praticar determinado ato administrativo, de conferir determinada mercadoria que está entrando, por exemplo, no porto ou aeroporto. Mas é possível também que a delegação seja feita, gente, não só a um órgão ou uma autoridade que está na mesma hierarquia, não. É possível que essa delegação, essa transferência da execução de poder praticar aquele ato por um período só, temporariamente, seja transferido a alguém que esteja subordinado àquela autoridade. Não esteja na mesma hierarquia, mas esteja abaixo. Por exemplo, é possível que... Vamos pegar um exemplo do Corregedor-Geral de Justiça. O Corregedor-Geral de Justiça do Espírito Santo, ele viaja fazendo correições, né, nas comarcas, certo? Então, ele viaja e alguém tem que ficar responsável por praticar determinados atos na corregedoria. Ou é o controlador geral, ou é algum juiz corregedor que trabalha com o corregedor geral que ficou lá respondendo no local dele. Alguém vai ter, ou se ele tirou férias, o corregedor tirou férias, alguém vai assinar os cheques para pagamento, né, dos fornecedores, ou vai emitir algum ato administrativo naquele momento em que ele está se ausentando. Então, alguns atos são permitidos por lei que sejam delegados, e a gente vai ver os que não podem, mas alguns podem ser delegados a órgão ou a outro agente que está ou no mesmo nível hierárquico ou que está abaixo. Não tem problema. Tá? Dependendo do ato, por exemplo, um delegado pode determinar que um escrivão pratique um ato que a lei permite, obviamente, que não seja vedado, que permita que ele pratique na ausência dele. Por exemplo, ouvir uma testemunha, por exemplo, que ele não está ali naquele momento e possa ouvir. Ou assinar um documento que ele não poderia estar ali, ele está delegando esse ato administrativo a outro. Então, a delegação ela pode ocorrer em relação a alguns atos. A gente vai ver que existem atos que não podem, mas a regra é que poderiam ser delegados, tá certo? E a autoridades, ou do mesmo nível hierárquico, ou a pessoas que estão subordinadas abaixo dele, não teria problema. Isso é o que a gente chama de delegação. Mas a delegação, ela não tira a competência do agente, né, ou da autoridade que a lei deu. Ela só transfere temporariamente, tá certo? A pessoa não perde essa competência.
Então, vamos lá. O artigo 12 da Lei 9784 de 99, não 13. Vou ler para vocês primeiro o 12. Tá? Ele fala exatamente isso. Ele diz o seguinte: um órgão administrativo, artigo 12 da Lei 9784 de 99. Essa lei ela trata do processo administrativo. Tá? Ela diz assim: um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O que esse artigo está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, em alguns casos, a autoridade competente ela pode delegar temporariamente a prática de determinados atos a pessoas que estão no mesmo grau hierárquico. Tá? Que aquele exemplo do auditor. O auditor fiscal delegou a outro auditor fiscal a possibilidade dele ele fazer determinada autuação. Tá? Ou então, isso pode ser feito, pode ser delegado ao subordinado daquela pessoa. Mas o artigo 13 dessa mesma lei, ela diz o seguinte: olha, pode transferir, mas existem atos, pode transferir, pode delegar a execução temporária de um ato. Mas olha só, tem atos que não podem que não podem de jeito nenhum. Então, quais são os atos que não podem ser objeto de delegação? Diz o artigo 13. Não podem. A edição de atos de caráter normativo. Então, falou que é edição de lei, edição de norma, de decreto. Falou que é editar um ato normativo, isso não pode ser delegado. Então, por exemplo, se a Constituição fala que compete exclusivamente à União legislar sobre determinada matéria, tá? Sobre direito penal, por exemplo. Se falar que determinada competência é só para um órgão ou só para uma entidade, isso não pode ser delegado. Então, atos de caráter normativo, leis, decretos, a regra é que não podem ser objeto de delegação. Qual é a outra coisa que não pode ser objeto de delegação? Que eu não posso transferir isso. Decisão em recursos administrativos. Então, vamos pegar um exemplo na esfera tributária, para você gravar essa questão aqui. Vamos supor que você recebeu um tributo para pagar. E você não concorda, tá, com aquele valor. Ou que a base de cálculo não está correta, ou porque a alíquota não é aquela, ou que você não é mais sujeito passivo, você já vendeu o imóvel, então a obrigação de pagar IPTU nem é sua mais. Você quer se insurgir contra a cobrança de um determinado tributo que você recebeu. Qual a primeira coisa que você faz? Você lança a mão de um instrumento chamado impugnação. A impugnação vai ser julgada pela primeira esfera administrativa, tá? Aí vamos supor que você perdeu. Você tem ainda uma segunda instância para você interpor o recurso administrativo. E aí vai ser um órgão colegiado que vai deferir ou não o seu pedido. Aí vamos supor que você perdeu na segunda instância administrativa. Você tem mais uma outra instância administrativa para você recorrer. Repare, a cada instância administrativa que você recorreu, a cada uma delas, a decisão foi dada por um agente, monocraticamente, sozinho, ou por um órgão colegiado administrativo, tá certo? Nesse caso, essas decisões que são deferidas por eles, né, essas decisões que são ditas, né, emanadas por esses órgãos administrativos, essas decisões, esses recursos não podem ser delegados. Cada órgão dá a sua decisão e não pode delegar isso a outro, nem ao inferior, nem ao superior. Tá certo? Então, essas decisões em recursos administrativos, essas decisões também não podem ser delegadas. Tá? Bom, Dani, eu acho que seu microfone está aberto de novo. Está dando interferência aqui para mim. Dá uma desligada aí, por favor. Deixa para abrir, gente, o microfone só se você tiver que me fazer pergunta, tá bom? Qual é a outra
outra coisa, né, outro tipo de ato, melhor dizendo, que não podem ser objeto de delegação. As matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade. Não, a própria Constituição fala lá, cabe, não compete, melhor dizendo, privativamente ao presidente da República. Quando a lei fala, a Constituição, que é a nossa lei maior, ou as leis infraconstitucionais dizem que compete privativamente, significa que a delegação é até possível. Mas quando ela fala compete exclusivamente, aí não é possível nenhum tipo de delegação. Certo? Então, quando a lei disser que a matéria é de competência exclusiva. Gente, desliga o microfone, por favor. Tá me dando uma interferência aqui. Dani, Daniele, eu acho que é o seu que tá ligado. Parece que para mim que é o seu. Selimar, é o seu que tá ligado? Meu Deus, desculpa aí, prof. Desliga aí, querida, para poder não dar interferência. Agora sim. Vamos continuar, então. Em relação, então, aos atos que não podem ser delegados, nós temos os de caráter normativo, as decisões em recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade. Então, se falou que é de competência exclusiva, não delega. Se falar que é de competência privativa, aí pode delegar. Mas existe uma coisa diferente que também ocorre, cujo nome é avocação. A avocação, ela também é uma forma de se transferir, tá certo? Só que a transferência, ela se dá de forma diferente. Porque a autoridade, uma autoridade superior, hierarquicamente superior, percebendo que determinado ato administrativo de competência do seu subordinado não é praticado, o que a autoridade superior hierarquicamente faz? Ela avoca, ela traz para si uma competência que foi atribuída a alguém que está abaixo dela, um subordinado dela. Por exemplo, um delegado de Polícia Federal verificando que um escrivão não praticou, esqueceu de praticar por omissão algum ato, ele pode vir, o próprio delegado vir e praticar aquele ato. É lógico que aquele escrivão que não praticou por omissão, ele vai responder na esfera administrativa pela omissão dele. Isso é fato que ele vai responder, certo? Ele vai responder. E isso aí não tem nada a ver com a competência. Não é porque ele foi omisso que ele vai perder a competência para praticar os atos que são de atribuições dele, não. O chefe dele praticou porque ele foi omisso, ele responde essa omissão dele na esfera administrativa, mas a competência ele não perde. Então, veja bem, na avocação, o chefe, o superior hierárquico, avoca para si, traz para si a competência que é de outro, do seu subordinado, mas o seu subordinado também não perde a competência, não. Existe isso ocorre como uma medida excepcional e temporária. A avocação, ela jamais pode ser uma regra. Ela é uma medida extremamente excepcional que é observada só quando o subordinado não pratica um ato que é de sua competência. Vamos pegar um exemplo em processo civil, que é a remessa necessária. Quando a Fazenda Pública ela recebe uma condenação no processo, ela foi condenada no processo, dependendo do valor da condenação, o Código de Processo Civil fala que é obrigatória a remessa necessária, que esses autos, esse processo, que a Fazenda Pública foi perdedora, que esses autos sejam remetidos ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Federal, um Tribunal Superior. Então, dependendo do valor da condenação, o procurador, ele recorre. Se ele não fizer, o juiz faz o quê? O juiz de ofício tem que mandar esse processo para o tribunal, porque esse processo necessariamente ele tem que ser reanalisado, tem que haver o duplo grau de jurisdição, porque houve uma condenação da Fazenda Pública. Nós estamos falando de dinheiro público, de dinheiro, né, do erário. Então, nesse caso, não havendo recurso, o juiz tem que, de ofício, encaminhar os autos ao Tribunal Superior, ao tribunal que está acima dele, né? Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal. Bom, vamos supor que o juiz também, de ofício, não tenha mandado. O que o tribunal faz? O tribunal avoca
pega esse processo, traz para si o julgamento desse processo e julga esse processo. Ele vai julgar se vai ser favorável ou não à fazenda pública. Mas isso também é uma forma de avocação. Repare que quem tinha competência para fazer inicialmente não fez, e o tribunal foi e avocou e julgou esse processo. Então, repare, a avocação ela é uma medida excepcional, temporária, e só se dá quando alguém que a lei diz que tinha competência para praticar o ato não praticou, então o seu superior vem e avoca, pratica o ato. Mas o mais importante que você não pode esquecer, na avocação, quem tinha competência e não praticou o ato, não perde a competência. Não perde, ele continua sendo competente. Ele só não praticou aquele ato. Mas para os próximos que a lei dá a ele competência, ele tem condições de praticar. Certo? Bom, em relação ainda a essas características aqui, tá, da competência, a gente tem outra característica que ela é imodificável pela vontade do agente. Significa que só a lei muda a competência. O agente, ele não decide se ele é ou não é competente. E falando nisso, eu vou contar para vocês a história daquele processo meu, eu não sei se eu já comentei, da criança autista. Olha o que aconteceu esses dias agora, esse mês. Eu já havia ingressado com uma ação, né, pedindo, solicitando, requerendo que um plano de saúde da criança custeasse o tratamento dela, que é autista, pela terapia ABA, método ABA. E aí, na ocasião, mais de um ano atrás, eu protocolizei essa ação e direcionei a uma das varas cíveis de Linhares. Porque eu, analisando casos julgados semelhantes, eu vi que as varas cíveis tinham competência para poder julgar essa ação. Tá certo? Na época, eu fiquei muito em dúvida se eu direcionava isso à vara da infância ou alguma das varas cíveis. Porque tinha uma relação de consumo ali, envolvendo uma empresa privada, que era o plano de saúde. E havia uma dúvida, realmente, quando eu pesquisei, várias ações tramitaram em varas cíveis e outras em varas da infância. Bom, o fato é que foi distribuído por uma vara cível de Linhares e o juiz deu a liminar que eu queria e o processo tramitou normalmente. Até que chegou uma fase que a gente fez acordo nesse processo, o processo não precisou nem ser sentenciado. A gente finalizou ele com acordo. Né? Mas antes disso, subiu, desceu para o tribunal trocentas vezes, porque o plano de saúde recorreu. Entrou com agravo de instrumento, depois entrou com agravo interno. Eu sei que esse processo demorou muito, porque teve muito recurso para o tribunal. Mas acabou, graças a Deus, num bom acordo com o meu cliente. Depois disso, uma mãe com uma criança da mesma idade autista vira para mim e fala assim: doutora, eu quero ingressar contra o plano de saúde. Não contra aquele plano, contra outro plano. Mas é uma situação exatamente igual àquela. O que eu fiz? Peticionei e pedi a distribuição para uma, que a distribuição é automática, para uma das varas cíveis de Linhares. Caiu na mesma vara que havia sido julgado o processo anterior. O que o juiz fez? Ele concedeu a liminar que eu pedi. Que era um caso exatamente semelhante ao anterior, mas exatamente, Ctrl+C, Ctrl+V, mesma coisa. Até a idade da criança era a mesma. A única diferença é que uns tinham umas características, uma das crianças tinha algumas características que eram um pouco diferentes das outras. Mas era a mesma terapia que nós estávamos pedindo, a alegação era exatamente o fundamento legal, era o mesmo. O juiz foi e concedeu. Depois que ele concedeu a liminar, ele mandou que os autos fossem remetidos ao juízo da infância, porque ele entendeu que quem era competente era o juiz da infância. Olha só. Por quê? Ele entendeu que se tratava de interesse do menor e que quem deveria julgar, então, deveria ser o juiz da infância. O juiz da infância suscitou o conflito de competência do Tribunal de Justiça. Então, bom, agora quem vai decidir quem é competente para julgar vai ser o Tribunal de Justiça, que é o órgão que tem competência para julgar o conflito de competência, né? Para dizer qual é a vara ou juiz competente para julgar. Bom, olha que situação. Se a competência ela é algo imodificável por vontade das partes, nenhum dos juízes pode modificar. Quem tem que decidir isso é quem a lei diz que decide. Quem decide o conflito de competência nesse caso? O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
Aí a pergunta é a seguinte: enquanto o Tribunal de Justiça não se manifesta, dizendo quem é competente para julgar, a liminar que eu recebi está valendo ou caiu? O que vocês acham? Quando o juiz deu aquela liminar, ele se considerou competente? Tinha alguma dúvida em relação à competência dele? Algum juiz tinha suscitado o conflito? Não. Quando ele deu a liminar, não existia dúvida. Não havia sido suscitado o conflito de competência. Então, quando ele deu a liminar, ele era competente. Portanto, aquele ato administrativo é válido e continua gerando seus efeitos até que ele seja invalidado. Então, olha só. Se o Tribunal de Justiça disser que ele, o juiz da vara civil que deu a liminar, era competente, continua valendo. Para a liminar cair, só se o tribunal falar, não, a competência é do juízo da infância. E ainda, se o juiz da infância entender que não cabe liminar, porque se ele entender que cabe liminar, a liminar fica valendo. Então, repare, não é o agente que decide. A decisão de quem é competente é da lei. O que aconteceu nesse caso? Existe uma dúvida de interpretação da lei. Então, quem vai dirimir essa dúvida é o tribunal, porque o tribunal é que tem competência para julgar o conflito de competência. Então, se existe alguma dúvida em relação à interpretação da lei, ora, existem julgados, se você jogar na internet, você vai ver inúmeros julgados, ações semelhantes a essa, em que são julgadas, ora, para os juízes da vara da infância, ora, para os juízes da vara civil. Então, nesse caso, precisa interpretar. E aí, cabe ao Tribunal de Justiça fazê-lo. Então, não é o agente que decide, quem decide é a lei. Nesse caso, vai haver só a interpretação da lei. Tá? Qual é a outra característica da competência? Ela é imprescritível, já que o não exercício da competência não gera sua extinção. Então, é aquele exemplo que eu falei para você. O fato de o escrivão da Polícia Federal não ter praticado aquele ato e o delegado ter praticado no lugar dele, não tira a competência dos próximos atos que ele vai ter que praticar. Tá certo? Então, o fato de eu não ter exercido a minha competência naquele momento não faz com que eu perca ela. Tá? Tudo bem até aqui? Então, a competência foi o primeiro requisito, tá? Ou primeiro elemento de validade do ato administrativo que nós estudamos. O segundo na nossa sigla, né, CONFIFORMOB, o segundo é a finalidade. Segundo os ensinamentos aí da nossa professora Maria Silvia Zanella de Pietro, a finalidade é o resultado que a administração deve alcançar com a prática daquele ato. É o que a gente espera, gente, que aconteça, tá? Com a prática daquele ato. De acordo com o princípio da finalidade, a administração pública ela deve buscar sempre o quê? Sempre o interesse público. Numa análise mais restrita, a finalidade ela é determinada pela lei. E esse elemento ele é sempre vinculado. Tá? Então, a finalidade é a busca do interesse maior. Então, vamos lá. O elemento pode ser considerado em seu sentido amplo, que é qualquer atividade que busca um interesse público, ou em sentido restrito, é um resultado específico de determinada atividade prevista em lei. Vamos interpretar isso, esse parágrafo? Olha só, quando eu digo que a competência é um elemento, a finalidade é um elemento que pode ser considerado em seu sentido amplo, qualquer atividade praticada pelo poder público. Então, quando eu digo que foi assinada uma ordem de serviço pelo prefeito municipal, mandando asfaltar a estrada que vai de Linhares para Bagueira, isso é um interesse público em sentido amplo. É um interesse que vai atender a toda a coletividade. Quando ele faz isso, ele está buscando o quê? O bem-estar, né, de todos aqueles que moram naquela região, ou que têm propriedade ali que queiram escoar suas produções, né? Então, isso é algo amplo, que vai atingir a todas as pessoas. Você tendo propriedade ou não tendo propriedade, às vezes você é só um transeunte, está só passando.
por aquela estrada. Se você está só passando por aquela estrada, ainda assim você está se beneficiando disso. Mas existe também o elemento de forma restrita, analisado de forma específica o resultado dele. Por exemplo, quando é necessário a remoção de um servidor público, tá, para uma outra vara ou para um outro cartório, porque lá depende dele, tem pouco servidor efetivo e tem trabalho demais, e aí o presidente do tribunal, por exemplo, remove por estrita necessidade do serviço público, estritamente porque é importante, é necessário para o desenrolar daqueles processos lá, que tenham mais servidores naquele cartório. Então, o presidente do tribunal remove, né, um servidor para atender uma demanda de serviço em um determinado local, em outra vara. Quando ele faz isso, ele está fazendo isso, esse resultado é um resultado específico de determinada atividade. A atividade ali é aquela prestação, né, daquele serviço público ali, que são os processos que estão tramitando naquela vara. Olha só que interessante. Se houver um vício na finalidade, tá? Nesse caso, o elemento, ele passa pelo que a gente chama de desvio de finalidade. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo da remoção. Vamos supor que a remoção tenha se dado não porque é extremamente necessário ter mais funcionário naquela vara, mas porque o juiz daquela vara em que o servidor estava, ele tem uma rixa, um desafeto com aquele servidor. Então, ele vai lá no presidente do tribunal e fala assim, presidente, eu tenho um problema com aquele chefe de secretaria, ele tem me criado muito problema lá, eu gostaria que o senhor removesse ele para eu ficar livre dele para outra vara. Se o presidente do tribunal fizer isso, com esse intuito, né, e alegando que foi por interesse público, mas fizer, na verdade, com esse intuito, o que houve aqui foi um desvio de finalidade, tá? Que gera aqui uma coisa muito grave, porque o desvio de finalidade, ele é uma das modalidades que a gente chama de abuso do poder. Então, esse desvio de finalidade, ele se deu através de um abuso de poder. Então, esse ato de remoção, ele será invalidado, certo? Ele perderá a validade. Por quê? Porque houve um vício aí nesse elemento de finalidade, houve um desvio de finalidade, tá? Que a remoção que, na verdade, deveria ser para atender a demanda de um serviço público essencial lá naquele cartório, na verdade, aquela remoção foi usada com outros fins, tá? Mais grave, mesmo que a autoridade seja competente, mas o faça com finalidade diversa do interesse público, né, ou diversa da lei, há o desvio de finalidade. Então, pode haver o desvio de finalidade praticado por quem foi competente. Não quer dizer que quem fez isso foi incompetente. Não, pelo contrário, o presidente do tribunal, ele tem competência para fazer a remoção. É ele que tem. Então, ele era competente, mas ele usou de um desvio de finalidade, tá? E a finalidade era o interesse público maior ali. E, na verdade, não foi usada a remoção nesse exemplo que eu dei, né, com interesse público, não. O interesse daquele juiz que tinha ele como o servidor como desafeto. Tudo bem até aqui? Eu posso passar para o terceiro elemento, o requisito de validade do ato administrativo, que é a forma. Vai acompanhando aí na tela. Então, em relação à forma, o que a doutrina diz? O ato, ele deve respeitar a forma exigida para a sua prática. É a materialização, gente. É como o ato se apresenta no mundo real. Olha, a regra em direito administrativo, a regra na administração pública é que todos os atos são formais. Diferente do que ocorre no direito privado, em que existe a liberdade das formas. Bom, o administrador público, ele fica muito amarrado à forma que está prevista em lei. Então, por exemplo, a lei de licitações, a lei 8666, ela especifica claramente, dependendo do tipo de serviço ou de obra, ou dependendo do valor da obra, que se adote uma ou outra modalidade de licitação. Então, obras de grande valor,
você utiliza, a lei manda que quando o processo licitatório for aberto pela administração pública, seja aberto na modalidade concorrência. E dentro da modalidade concorrência, existem todas as etapas, a forma com que esse procedimento deve ocorrer, a habilitação dos interessados, existem todas as etapas, tá certo? Então, existe uma forma prevista em lei. É diferente, gente, nas relações de direito privado, que existe uma liberdade nas formas. Por exemplo, eu tenho um apartamento e eu quero te vender esse apartamento. Você diz para mim assim, Giovana, eu quero muito comprar seu apartamento, mas eu só posso te pagar em 36 meses sem juros e correção. Olha, sem problema, a gente pode fazer um contrato particular de compra e venda e nós vamos estipular algumas cláusulas aí. Ó. Uma cláusula seria que se você não me pagar o restante, você perde a entrada. Ou que eu só passo a escritura para você, transfiro esse imóvel e você me pagar a última parcela. Ou que vamos estipular uma cláusula penal aqui por atraso no pagamento. Existe uma liberdade nas formas, né? O que não existe no direito público. No direito público, por exemplo, se eu quero fazer um parcelamento de uma dívida que eu tenho tributária, existe uma lei de parcelamento. E a lei de parcelamento, ela especifica que só poderão ser parcelados tais e tais tributos em tantos meses, com a correção tal, que isso deverá ser feito, essa adesão deverá ser realizada até o dia tal, que deverá ser preenchido um formulário, que esse formulário deverá ser encaminhado à Receita Federal, que tem que ser pago primeiro o DARF com código 00 alguma coisa, que só depois que o DARF for pago a primeira parcela que considere ser efetivado o parcelamento. Repare, tudo isso está descrito na lei. Para até a forma com que o parcelamento tem que se dar, está minuciosamente especificado. Se não for feito exatamente da forma com que está ali, aquele parcelamento ele é inválido. Olha a diferença para o direito privado. O direito privado, não. A gente tem a liberdade das formas. Vamos colocar cláusula. O que eu posso colocar de cláusula no meu contrato? Tudo que não é proibido pela lei. Tudo que não for proibido pela lei é permitido no direito privado. Então, a gente pode pactuar qualquer coisa naquele contrato que não estiver proibido na lei. Certo? Então, a regra no direito administrativo é que os atos são formais. E por isso a gente fala que ele é um elemento sempre vinculado. Vinculado ao quê? A forma que está descrito na lei para a prática daquele ato. Com os atos administrativos, tá? Todo ato, em regra, ele deve ser escrito e motivado. Excepcionalmente, podem ser praticados atos através de gestos e símbolos. Então, às vezes, é possível que tenham atos que não sejam escritos. Por exemplo, há uma placa de proibido estacionar. Uma ordem que é dada pelo superior hierárquico ao seu subordinado, que é uma ordem legal, perfeitamente legal. Outra coisa, um sinal de trânsito. O sinal de trânsito também demonstra ali um ato administrativo. Você está lá num trânsito danado, no maior momento de pico, 7 horas da manhã, ali na praia de Camburi, você passa, tem um sinal vermelho e um guarda de trânsito apitando e fazendo gesto para mandar você passar o sinal vermelho. Ele está praticando um ato administrativo, que não é escrito, é através de gesto. Passe, pode passar, pode passar. Embora o sinal esteja vermelho, ele, que é a autoridade competente para regular o trânsito naquele momento, ele está apitando e fazendo gesto mandando eu ir. Eu posso ir. Que eu não vou estar praticando nenhuma infração. Porque ele está praticando um ato administrativo ali através de gesto, através de apito, através de fazendo esse gesto mandando eu passar. Então, isso é um ato administrativo que não é escrito, mas é um ato administrativo. Tá? Não tem uma forma escrita. Olha, mas tem uma coisa interessante em relação à forma. Tá? A lei 9784 de 99, que é a lei que trata de processo administrativo, ela trata do que a gente chama de princípio do informalismo, ou da informalidade, ao dispor que os atos do processo administrativo não dependem de uma forma determinada, senão quando a lei expressamente é exigida.
Então, os atos no processo administrativo, eles só podem ter a sua prática obrigatória se for definido pela lei. Então, por exemplo, a lei fala que para você punir essa lei 9784 de 99, ela fala que para você punir um servidor, necessariamente tem que ser aberto um processo administrativo disciplinar contra ele, que vai garantir a ele o contraditório e ampla defesa, né? E que aí, ao final, vai verificar se ele praticou algum ato, né? Algum ilícito administrativo ou até mesmo criminal, né? Ou não. Então, inclusive, olha que interessante, a própria Constituição fala que nenhum servidor estável ele poderá ser demitido sem uma decisão administrativa já ou trânsito em julgado de uma decisão judicial. Então, veja bem, para que um servidor estável seja demitido, existe uma forma prevista na lei. A forma ele tem que passar primeiro por um processo administrativo disciplinar, que a lei traz todas as etapas dela, todas as etapas, etapa por etapa. Ao final, vai ser gerado um relatório por uma comissão. E aí vai ter que dizer ao final qual foi a sanção que ele praticou, qual foi o delito que ele praticou, está em curso, em que artigo, que inciso de que artigo da lei. E qual é a penalidade que é dada para aquela prática daquele ato. Se isso não ficar claro, o ato de demissão dele é inválido. Se qualquer uma daquelas etapas, aquelas formalidades do processo administrativo disciplinar não for obedecido, é invalidado. A não ser que não haja previsão de que é necessário que se pratique daquela forma. Então, se a lei não disser nada, fica a critério do administrador público. Mas se a lei trouxer uma forma, um procedimento, aquilo necessariamente tem que ser obedecido, sob pena daquele ato ser invalidado. Bom, isso em relação à forma. Agora a gente vai entrar, tudo bem até aqui, gente? Em relação ao elemento de validade, que é a forma. Tá tudo bem para vocês? Eu posso seguir por motivo? Bom, o próximo elemento ou requisito do ato administrativo é o motivo. E eu quero que você tome muito cuidado para você não misturar motivo com motivação. Porque é muito comum em bancas de concurso eles colocarem esses dois conceitos para te confundir. O que é considerado elemento não é a motivação, é o motivo. O motivo é o quê? É a situação de fato e de direito que gera a necessidade da administração em praticar o ato. Melhorando isso para você compreender. É um pressuposto de direito que nós temos que ter presente e um pressuposto de fato. O pressuposto de direito é a própria lei que baseia o ato administrativo. E o pressuposto de fato é a circunstância, gente, é a situação, é o acontecimento que gera a prática daquele ato. Então, vamos pegar o exemplo da demolição. Tá? A demolição é o seguinte, eu falei que em caso de urgência, né, o poder público não precisa pedir autorização aos outros poderes para agir. Se estiver diante de uma situação de urgência e que necessite aí de tomar uma medida para proteger a coletividade, a segurança e a vida das pessoas. Então, vamos pensar naquele ato de demolição. Existe uma lei que permite? Permite que o poder público, então, haja em casos de urgência e proceda à demolição. E qual é a situação, as circunstâncias que permitem que essa demolição seja realizada? A situação, a circunstância é que o prédio está ruindo, ele está caindo, ele vai matar as pessoas ali. Então, veja bem, a situação e o acontecimento é o estado que se encontra aquele prédio que está ruindo e que está em qualquer momento colocando em risco aquelas pessoas. Essa é a situação, essa é a circunstância que leva à prática do ato administrativo que está previsto na lei. Então, a lei prevê que, nesses casos, a administração pública possa demolir. Então, se ela pode demolir, existe uma lei.
Uma lei que diz, olha, você pode demolir, mas você tem que estar diante de uma circunstância ou de uma situação. Então, o motivo é isso. O motivo são esses dois elementos ao mesmo tempo. É a presença de uma lei que autoriza a prática do ato com uma circunstância que justifique a prática daquele ato. Então, isso é o motivo. Para a gente não confundir motivo com motivação, o motivo, gente, ele é a causa imediata. Ele é a situação, então, que acontecendo, a lei prevê que esse ato pode ser praticado. A motivação não, a motivação é simplesmente justificar, é a exteriorização, tá, do motivo. A motivação, ela é a declaração escrita das razões que justificam a prática daquele ato. Então, a motivação, ela é a exteriorização dos motivos, tá? Então, é quando os motivos, que são esses pressupostos que a gente acabou de falar de fato e de direito, quando eles existem, o administrador vem e justifica isso. Mas o que é considerado elemento não é a justificativa escrita, é a existência da lei e a existência de uma circunstância que fez com que aquele administrador agisse, né, praticasse aquele ato. Então, lembra da demolição. A lei prevê que, em casos de urgência, a administração pública pode agir sem precisar de autorização de outros poderes, né? Então, existe uma lei prevendo a possibilidade de demolição quando estiver em risco algum imóvel, quer seja particular ou público, né? E a circunstância é evidenciada ali naquele momento. Ele efetivamente está ruindo, colocando em risco a vida das pessoas. Então, para Edmur Ferreira de Faria, o motivo ele deve estar previsto na lei, explícito ou implicitamente. Se a lei disser que o motivo tem que ser colocado ali pela administração pública, se explícito, a autoridade não compete escolha. Ela tem que praticar o ato de acordo com o motivo, tá? Então, se a lei falar que, diante de uma circunstância de que o imóvel ele está colocando em risco a vida das pessoas e que aquele imóvel tem que ser esvaziado imediatamente, as casas das pessoas que moram, dos moradores ribeirinhos. A Defesa Civil, ela pode, porque existe a lei prevendo que nesses casos de calamidade pública, nesses casos em que há um risco iminente à vida daquelas pessoas, que ela obrigue as pessoas a saírem imediatamente de suas casas, tá? Nesse caso, a autoridade não tem escolha. Ela tem que tirar todo mundo de lá. Ela tem que praticar aquele ato de interditar aquele imóvel e determinar a saída urgente daquelas pessoas, tá? Agora, não estando o motivo evidenciado na lei, tá? Não cabe a gente, no exercício da sua faculdade, escolher ou indicar o motivo, tá? Olha que interessante. Tem uma teoria que ela foi cobrada durante muito tempo em provas e que ainda é falada muito. Se chama teoria dos motivos determinantes. Eu disse para você que quando a lei exige, né, o administrador ele tem que dizer quais são os motivos, né, que o levaram à prática daquele ato. Então, olha só, existem atos que eles não precisam ter os seus motivos, tá? Ou melhor dizendo, que a motivação deles seja justificada. Então, se a motivação é a exteriorização do motivo, existem atos que, existindo um motivo para praticar, eles não precisam ser justificados, eles não precisam ser motivados. Mas existem outros que precisam. Então, olha só. Eu disse para vocês que para um servidor estável ser demitido, ele precisa passar por um processo administrativo disciplinar. No final do processo administrativo disciplinar, existe um relatório. Nesse relatório tem que necessariamente, obrigatoriamente dizer por que ele está sendo demitido. Ele está sendo demitido porque ele infringiu o artigo tal, inciso tal da lei. Ou ele praticou um dano ao erário que está previsto na lei de improbidade administrativa. Ou ele se enriqueceu ilicitamente através de práticas ilícitas e se enriqueceu com dinheiro público. Isso tem que ser justificado, veja bem.
a demissão dele tem que dizer qual foi o artigo, qual foi o tipo que ele infringiu e qual é a sanção que a lei impõe àquele tipo, àquela infração. Veja bem, se essa demissão não for motivada, não tiver justificado as razões dessa demissão, essa demissão dele é inválida. Por quê? Porque existe uma obrigatoriedade na própria lei que aquele ato seja motivado. Mas olha o que acontece em relação aos cargos comissionados. Os cargos comissionados são aqueles que a própria Constituição diz que são de livre nomeação e exoneração pelo chefe daquele poder. Então, o presidente do tribunal, quando nomeia um assessor de juiz ou nomeia um chefe de conciliação, ele está nomeando alguém que exerce um cargo comissionado. É aqueles cargos que a gente fala que a gente dorme nele, mas pode não acordar nele. Esses cargos, a própria Constituição fala que eles são de livre nomeação e exoneração. A Constituição não fala. Olha, é livre a nomeação e para exonerar tem que justificar, tem que motivar. A Constituição não fala que tem que motivar. Fala que é livre para nomear e para exonerar. Então, veja bem, esse ato administrativo que é praticado, exonerando aquele servidor que não é estável, é cargo comissionado, não precisaria ser motivado. Mas vamos supor que o presidente do tribunal vai e motive, diga assim, eu estou exonerando a senhora Giovana do cargo de assessora porque ela era desidiosa, porque ela tinha faltas injustificadas. E eu digo, mas eu não tenho falta injustificada, não. Todas as minhas faltas eu tive atestado. Ou eu cumpri o meu horário, eu trabalhava direito. Se eu conseguir provar aquilo, aquele ato ele tem que ser invalidado. Você sabe por quê? Porque era um ato que a própria lei, a própria Constituição diz que não precisa ser motivado. Quando o administrador motiva, justifica um ato que não precisaria ser motivado, ele fica vinculado às justificativas que ele deu. Então, ele não precisava. Ele precisava justificar a demissão de um servidor estável, concursado, não do comissionado, porque a lei não exige do comissionado que seja justificada a sua exoneração. Quando ele justifica, ele fica vinculado. Por isso, teoria dos motivos determinantes. Ele fica vinculado. E se eu provar que o que deu ensejo à minha exoneração não é verdadeira, aquele ato ele pode ser invalidado. Por isso, teoria dos motivos determinantes. É que os motivos que determinaram aquela exoneração não existiram, eles não eram verdadeiros. Então, aquele ato deverá ser invalidado. Repare que um ato que não precisava de motivação, porque a própria lei diz que não precisava, e o chefe vai e resolve motivar, ele fica vinculado aos motivos determinantes que ele deu para aquela exoneração minha. E aí, se eu comprovo que isso não aconteceu, aquele ato ele é inválido. Tá? Então, essa é a diferença. Então, a gente diz o seguinte, que esse elemento, que é o motivo, ele pode ser, ora, discricionário, ora vinculado. Né? O elemento vinculado quando a lei diz que tem que mencionar, né? E discricionário quando não diz nada. Com FIFOR-MOB, OB é o último dos elementos ou requisitos do ato administrativo. Elementos de validade. Então, o que significa objeto ou conteúdo? Alguns doutrinadores vão usar a expressão conteúdo, mas normalmente não é não. Normalmente, o que é mais usado é a expressão objeto, tá? Por isso essa sigla CONFIFOR-MOB, MOB de objeto. O que o objeto significa? Ele significa o conteúdo material, né? Ele é a modificação fática realizada pelo ato no mundo jurídico. São as inovações, é o que mudou na vida da pessoa, do destinatário daquele ato, depois que aquele ato foi praticado. O que mudou? Nasceu algum direito para aquele destinatário? Mudou? Houve alguma alteração do meu direito depois que aquele ato
foi praticado, ou algum direito que eu tinha foi extinto depois da prática daquele ato. Então, é a modificação fática. É o que muda no mundo jurídico depois da prática do ato. Então, um exemplo para você não esquecer. A licença para construir é um ato administrativo. Então, se eu quero construir um imóvel, quero construir um prédio, eu dependo de uma licença de construção emanada por uma autoridade administrativa municipal, ou o prefeito, ou o secretário de obras. Né? Alguém que é uma autoridade competente vai ter que expedir essa licença para eu construir. Veja bem, o ato administrativo é o quê? É a licença. A licença é o ato administrativo, que é materializado através de um documento chamado alvará. Mas o ato administrativo é a licença. A licença permite que agora, eu que não tinha autorização para construir, ela permite agora que eu construa, que eu edifique legalmente. Então, ela mudou uma situação fática que existia. Que situação fática que mudou? Ora, antes eu não podia construir, agora eu posso. Então, veja bem, o ato administrativo é a licença. Mas qual é o objeto daquela licença? É permitir que o interessado possa construir. Então, mudou o quê? Antes eu não podia, agora eu posso. Houve uma alteração no meu direito, na circunstância? Claro que houve. Criou-se um direito que eu não tinha. Qual direito? Agora eu posso edificar. Então, o ato é a licença e o objeto é o quê? O objeto é permitir que o interessado agora edifique, então, legitimamente. Outro exemplo de ato administrativo é a aplicação de multa. A multa, eu pratiquei uma infração. Antes da aplicação de multa, tinha alguma punição para mim? Não. A partir do momento em que a multa foi aplicada, nasce aqui uma punição para mim. Muda alguma coisa no mundo? Claro que muda. Antes eu não tinha punição nenhuma. A partir do momento que a multa foi lavrada, aquele ato administrativo foi praticado, nasce, então, uma punição. O objeto é o quê? É a punição. É efetivar uma punição. Então, por exemplo, quando existe ali uma apreensão de mercadoria, apreensão de mercadoria vencida. A apreensão da mercadoria é o ato administrativo. E qual foi o objeto? Efetivar uma punição, né? A punição, no caso ali, seria o quê? Retirar as mercadorias que estão vencidas naquelas prateleiras, tá? Então, efetivar essa retirada dessas mercadorias foi uma punição. Retirar as mercadorias que poderiam colocar em risco a saúde daquelas pessoas. Então, o ato, nesse exemplo que eu dei, é a apreensão de mercadorias ou é a multa, né? E o objeto é efetivar essa punição. Então, segundo Fernanda Marinella, que inclusive o livro dela tinha lá, não sei se ainda tem na biblioteca de vocês, é um livro muito bom, ele é até um livro grosso, de capa marrom, tem a letra dela assim, escrita em dourado, né? As letras escritas, o título em dourado, Fernanda Marinella. Ela foi até minha professora quando eu fiz aquele curso da LFG, né? Um dos primeiros cursos online que a gente estudava para a prova da OAB, não, porque quando eu fui fazer a prova da OAB nem existia isso, né? Não deu nem tempo. Eu colei grau em janeiro, fiz a prova em março, né? Então, assim, nem fiz cursinho preparatório. Naquela época a gente não fazia, né? Não tinha disponível, né? Foi vir muito depois. A LFG já veio na fase que eu já estava estudando para concurso, que eu já era concurseira, né? Então, a Fernanda dava aula lá. O livro dela é muito bom. Inclusive, não sei se você soube, mas o Luiz Flávio Gomes, que foi o fundador da rede LFG, morreu ontem, né? Com 60 e poucos anos, vítima de leucemia. Ele era promotor aposentado, foi ele que criou a rede de ensino à distância, né? Preparatório, um dos primeiros cursos preparatórios LFG, né? Luiz Flávio Gomes. Então, a Fernanda Marinella, essa obra dela é muito boa, se você tiver a oportunidade de pegar lá na biblioteca, ela diz que o objeto corresponde ao efeito jurídico imediato do ato. É o resultado que você espera, gente, causando, então, uma alteração aí nos direitos. Então, com a prática daquele ato administrativo, ou nasceu um direito, ou extinguiu, ou transformou algum direito que você tinha. E aí a gente fala
a doutrina fala que esse elemento ele pode ser vinculado ou discricionário. Quem vai decidir isso? A lei, né? Então, a lei vai dizer se ele é um elemento que está vinculado ou não, se é necessário, então, que o objeto seja indicado ou não. Na última folha desse material do professor Carlos Barbosa, você tem um resumo aí de que a competência ele é um elemento sempre vinculado ao que está disposto à lei. Então, quem determina a competência é a lei, vinculado à lei. A forma também é a forma que está prevista em lei, por isso vinculado à lei. A finalidade sempre vinculada, porque é uma finalidade, é sempre a mesma, é o interesse público, interesse da coletividade. O motivo, ele pode ser vinculado ou não, discricionário, pode ser que o administrador tenha que apresentar quais são os motivos da prática do ato ou não. E o objeto também, ele pode ser vinculado, como ele pode ser discricionário. Tá? Sendo assim, essa é a última parte desse material de atos administrativos. Eu queria saber de vocês se em relação a tudo que eu falei, se ficou alguma dúvida. Porque nós trabalhamos hoje desde o conceito de atos administrativos, a diferença entre um ato administrativo, um fato administrativo e um ato da administração. Nós trabalhamos quais são os atributos, quais são as qualidades especiais que tornam o ato administrativo e o colocam, né, numa posição de superioridade em relação aos atos particulares. Nós conversamos sobre os elementos ou requisitos de validade do ato administrativo, tá? E aí, essa primeira parte do estudo de ato administrativo que nós teríamos que ver hoje é essa. Para a próxima aula, a gente vai ver a classificação dos atos administrativos e a forma em que eles são extintos. Então, eu preciso saber de vocês em relação a qualquer um desses temas que nós conversamos hoje, se ficou alguma dúvida. Que agora é o momento de eu abrir para a pergunta e você fazer a sua pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Sim, não? Lembrando que o link dessa aula vai estar no AVA ou vai estar lá no meu canal do YouTube, Prof. Giovana Zanetti. Assim que eu terminar aqui a gravação, automaticamente esse programa vai gravar e eu vou colocar esse vídeo no YouTube e o link no AVA para vocês. Esse material já está desde semana passada lá na pré-aula de atos administrativos, esse material que eu acabei de passar aí, tá? E eu quero que vocês fiquem atentos a uma coisa. Se você não tiver mais perguntas, tá? Eu já vou encerrando a aula e quero que você fique atento que hoje, você que tem aula comigo hoje na quinta-feira, você tem até a meia-noite de hoje para estar mandando pelo meu e-mail a sua parcial 1. Lembre-se que você tem que marcar o gabarito e tem que justificar as questões. Então, se você entende que a questão correta, na número 1, a correta é a letra A, você tem que justificar a resposta. Se você entende que a 2, a correta é a letra B, você tem que justificar a sua resposta. Ou você justifica abaixo de cada questão, ou você põe isso na última folha. Eu já mandei a parcial em Word para você não ter trabalho de ter que imprimir isso, né? Porque se eu mando em PDF, às vezes você não tem o conversor e você não pode digitar. Então, para você já poder digitar direto no documento, eu já mandei ele em Word. Se você já fez e já mandou, ótimo. Se você não mandou, coloque as justificativas na última folha, que é melhor para eu corrigir, porque eu imprimo só a primeira, que está com gabarito, e a última. Mas se você já mandou no meio a justificativa, não tem problema nenhum, certo? As parciais eu estou recebendo e vou começar a corrigir, e as notas serão lançadas dentro do prazo que o nosso calendário tem para eu lançar as notas da parcial. Eu quero que vocês fiquem atentos sempre ao que eu posto no AVA. No AVA, eu vou estar colocando material de apoio sempre nas pré-aula. Na pré-aula vai ter um material de apoio. E na pós-aula,
eu vou, quando tiver para casa, que não vai ser toda semana, mas a semana que tiver para casa, eu vou colocar lá no pós-aula. Exercício de fixação. Quando eu colocar exercício de fixação no pós-aula, é a mesma coisa que você está vendo para casa. Só que o para casa, você não precisa me entregar ele por e-mail, não. Mandar ele por e-mail, não. Para casa, quando eu for colocando ele no portal, você só vai me entregar quando a gente se encontrar no nosso primeiro encontro presencial. Então, quando a gente se encontrar, o que você tiver de para casa, você leva. Não precisa mandar nenhum para casa para o meu e-mail. A única coisa que você vai mandar para o meu e-mail é a sua parcial. Tá certo? Então, fique sempre atento ao AVA. Olha lá se eu coloquei material na pré-aula. Olha lá os links das aulas gravadas. Olha lá se tem algum exercício de fixação para você fazer, que é a mesma coisa que para casa. Eu não vou botar no portal para casa, né? Eu coloco lá, exercício de fixação, você já sabe que é para casa. Tá bom? Se você não está me seguindo no Instagram, eu criei um Instagram só para vocês, meus alunos, só para vocês. Prof. Giovana Zanetti. Me segue lá, que eu faço às vezes umas lives para falar sobre alguma coisa que eu vou postar. Eu deixo alguns recadinhos para vocês lá, para vocês estarem atentos ao material que eu já coloquei. E também é um canal que você tem para você conversar comigo. Você pode me mandar um direct, né? E eu te respondo pelo direct. Você também tem meu e-mail, você pode mandar meu e-mail. E os líderes de turma, todos os líderes têm meu telefone. Então, se você tem algum assunto que você também quer se reportar ao líder, o líder pode me mandar um WhatsApp. Então, você tem 3 formas de falar comigo, tá? Você pode usar lá o Instagram, o direct, você pode usar o e-mail, você pode se reportar ao seu líder, que tem meu telefone, tá? A gente não está junto presencialmente, mas eu estou aqui com vocês. E sempre pensando no que é melhor para vocês, porque vocês sabem, eu já disse isso, e é a pura verdade. Eu dou aula, eu sou professora porque eu amo. Eu amo o que eu faço, eu amo estar com vocês, eu amo estar presente em sala de aula. E como eu não posso estar ali na sala de aula, né, presente, né, materialmente presente, a gente está aqui virtualmente. Então, assim, eu quero o que é melhor para vocês. Eu estou me esmerando muito, eu e todos os professores, para que essas aulas cheguem da melhor forma possível para vocês. A gente está fazendo tudo que a gente pode, porque o momento é um problema mundial, não é local, né? Então, a gente está trabalhando dessa forma para que não haja prejuízo, tá? Se Deus quiser, a gente estará em breve juntinho novamente, assim que essa pandemia passar e tudo estiver mais seguro para a gente voltar, nós estaremos juntos. Não sumam, continuem me acompanhando, por favor, até semana que vem. Semana que vem já leio o material que tem disponível no AVA para vocês na pré-aula, que está com o nome Atos Administrativos, parte 2. Eu já quero que você leia, que é a segunda apostila desse professor Carlos Barbosa, está lá no AVA. Você dá uma lidinha. Semana que vem a gente vai continuar, se Deus quiser, a gente vai fechar atos administrativos. Eu quero saber se tem alguma dúvida, se eu posso finalizar a gravação, se está tudo bem para vocês. Tudo certo, gente? Posso finalizar a aula? Sim? Daniele, Gilson, Júlia, João Paulo, sim, professora. Islane, Laiana, Daniele, Islane. Sim. Então tá bom, gente. Eu vou finalizando então. Oi? Tudo bem? Tudo bem, até a próxima. Então eu estou finalizando a aula. Eu desejo a vocês um bom fim de semana, uma semana um resto de semana abençoado. Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Um beijão e até semana que vem, se Deus quiser. Até, professora. Tchau.